Olá! Quando falamos no dia a dia sobre as organizações sociais, usamos denominações já conhecidas. Chamamos de fundação, associação, instituto, organização não governamental, ONG ou simplesmente ONG. Recentemente surgiram as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs. Se seguirmos à risca o que está na lei, muitas vezes usamos termos errados quando falamos das entidades sociais. A seguir, você vai saber como o direito define e regulamenta as ações do terceiro setor no Brasil. As organizações do terceiro setor são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, classificadas como associações ou fundações. São muitos os aspectos legais que definem estas entidades. Quem está interessado numa gestão eficiente e sustentável precisa conhecer bem a legislação. Seguir corretamente a lei evita problemas que podem, inclusive, inviabilizar e até causar o fechamento da entidade. As associações são pessoas jurídicas de direito privado formadas pela reunião de mais de um cidadão. Elas têm o objetivo de beneficiar os membros do próprio grupo ou ajudar outras pessoas. Veja os caminhos que devem ser seguidos na hora de criar uma associação. O primeiro passo é reunir os interessados em criar a associação. As pessoas presentes escolhem um presidente e um secretário para conduzir a primeira assembleia. O secretário registra em ata todas as decisões com a identificação de todos e a íntegra do Estatuto Social aprovado. A Assembleia elege os membros da diretoria e do Conselho Fiscal e determina o tempo de duração do mandato. A ata deve ter a assinatura do associado que presidiu a Assembleia e do secretário, do novo presidente eleito e de um advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Por último, é preciso registrar a ata e o estatuto em cartório e inscrever a associação no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, junto à Secretaria da Receita Federal. Em caso de novas eleições, é necessária a convocação prévia dos associados para a Assembleia. As normas para a criação de uma associação constam da Lei 6015 de 1973. O que é uma associação? São pessoas, homens e mulheres, que se reúnem, criam uma associação em função de um determinado objetivo, né? Então, em termos da personalidade jurídica, da natureza jurídica, tem essa diferenciação entre as fundações, que se dá pela questão do patrimônio, né? E as associações que têm esse caráter associativo mesmo, né? Que a população se reúne e se organiza. Muitas vezes as pessoas se juntam e começam a trabalhar informalmente, mesmo antes do registro oficial de uma entidade. É o caso da Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista, FALE, que funciona no Distrito Federal. A Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista abriga e dá assistência aos portadores do vírus da AIDS. Funciona na cidade satélite do Recanto das Emas e reúne cerca de 180 pessoas, dentre elas 76 crianças. 32 casas foram construídas a partir de doações da comunidade. A AIDS é a doença infecciosa que mais mata no mundo e ainda não tem cura. Quando descobrem que estão com vírus HIV, os portadores sofrem com a perda do emprego e o afastamento da família e dos amigos. A descoberta do HIV é uma bomba para qualquer pessoa. Ainda mais quando você é de classe média, aquela coisa toda, você tem um ritmo de vida. E daí tu descobre que a tua família não te apoia. Com todas as dificuldades, com todos os problemas, é a FALE que te segura. Quer saber por quê? Porque o que a família não faz, a FALE faz. Todo o serviço interno é feito pelos próprios moradores, que se alternam em escalas de trabalho e contam com o apoio de voluntários. As despesas são mantidas por meio de doações de alimentos, materiais de limpeza, roupas e brinquedos. O governo fornece apenas os coquetéis e outros medicamentos usados no combate à AIDS. Quando chegou na FALE, Paula de Souza Farias foi tratada com carinho e respeito e encontrou as condições para realizar um antigo sonho. Eu casei, descobri que não era o fim e que com tudo que eu tinha passado, eu poderia viver. Eu aprendi a amar. Hoje eu sou mãe e amor de mãe eu acho que é o mais verdadeiro. Se você se cuidar, for uma pessoa responsável, não usar drogas, não beber, não ficar farreando aí pelas madrugadas, você vive muitos anos com essa doença, se tratando direitinho. E é o que eu quero, né? As fundações também são entidades sem fins lucrativos. Assim como as associações dependem da doação de recursos
e de patrimônio para funcionar. E existem para uma determinada finalidade previamente estabelecida. O Ministério Público é que faz a tutela e zela pelo cumprimento dos objetivos e pelo bom resultado da aplicação dos recursos. A primeira iniciativa de quem deseja criar uma fundação é consultar o Ministério Público sobre modelo de escritura e estatuto. Depois, fazer o registro da escritura pública ou testamento no cartório de pessoa jurídica. A escritura deve conter o nome dos integrantes, a descrição do patrimônio e os objetivos da fundação. É preciso elaborar um estatuto. A escritura pública e o estatuto são submetidos à aprovação do Ministério Público. Por último, registrar a ata de escritura pública e o estatuto no cartório de registro civil, quando é feita a transferência do patrimônio para a fundação. Uma fundação é fechada quando ela é desviada dos seus objetivos ou quando deixa de existir a finalidade para a qual foi instituída. Muitas vezes, o prazo para acabar a fundação é definido logo no momento da criação. Ela já nasce com tempo de funcionamento pré-determinado. Nestes casos, o Ministério Público transfere todo o patrimônio para outra fundação de finalidades semelhantes. Por isso, muitos consideram que as fundações são as figuras jurídicas mais duradouras do terceiro setor. É importante ter bem claras as diferenças entre fundações e associações. Uma associação é constituída por um grupo de 2 ou mais pessoas e necessita de patrimônio e bens de alguma natureza que financiem suas atividades. Não precisa de autorização para ser criada, basta fazer o registro do estatuto em cartório. Só é fiscalizada pelo Ministério Público quando recebe dinheiro de órgão público. Já uma fundação pode ser criada por um grupo ou por um só indivíduo. Também precisa de patrimônio ou bens de alguma natureza que garanta o financiamento das atividades. Tem registro civil, é fiscalizada e depende de autorização do Ministério Público. Para fortalecer o terceiro setor, entidades da sociedade civil buscaram a parceria do governo federal e conseguiram apoio para aprovação no Congresso Nacional da lei que criou as OCIPs, as organizações da sociedade civil de interesse público. É a lei das OCIPs que traz as regras que precisam ser cumpridas pelas entidades de direito privado que desejam ser classificadas como organizações da sociedade civil de interesse público. Esta lei também institui e disciplina o termo de parceria, que facilita a liberação de recursos pelo governo e a respectiva prestação de contas. Além de simplificar os procedimentos para o reconhecimento institucional das entidades sem fins lucrativos, a nova qualificação de OCIP reduziu custos operacionais e potencializou as parcerias com os governos federal, estaduais e prefeituras. Foram definidos critérios de eficácia e eficiência, além de mecanismos mais adequados de visibilidade, transparência e controle público. Com as novas regras, o governo pode analisar os impactos econômicos e sociais dos projetos, escolher os melhores parceiros e as melhores propostas. O termo de parceria qualifica a entidade de acordo com o tamanho, a área de atuação social e a abrangência de suas atividades. Dá mais segurança e favorece os princípios constitucionais da publicidade e transparência. A Lei das OCIPs representa um avanço histórico das políticas sociais, com o reconhecimento pelo Estado da existência de uma esfera pública não estatal no Brasil. Tem como objetivos qualificar as organizações do terceiro setor por meio de critérios simples, transparentes e de interesse público. Incentivar o trabalho conjunto entre as OCIPs e o Estado por meio do termo de parceria. Implementar mecanismos de controle para garantir que os recursos sejam, de fato, destinados a fins públicos. Veja as vantagens. O processo ficou menos oneroso e mais ágil com o reconhecimento de organizações cujas áreas de atuação não eram contempladas legalmente. Houve redução da burocracia com maior controle público e social. Também passou a ser exigida a gestão estratégica, com melhor planejamento e avaliação dos projetos. Esse terceiro setor, que chama as OCIPs, que são organizações que estão na lei, que na verdade recebem dinheiro público para poder fazer aquilo que é obrigação do Estado, não, nós não somos isso, nós não queremos ser isso. E nós não nos identificamos com esse conceito de terceiro setor neste nível.
entendeu? O que a gente somos cidadãos e cidadãs que se organizam na sociedade, que têm voz, que têm pensamento crítico e que querem ver sua voz reconhecida pelas instituições do Estado, né? E de uma forma muito mais protagonista. Ou seja, a gente quer discutir sim os interesses e o uso do dinheiro público, a gente quer discutir sim as políticas econômicas que têm a ver com as nossas vidas, né, de homens, mulheres e crianças da nossa sociedade. A gente quer sim ver quais são as políticas sociais, as políticas culturais, ou seja, a gente quer sim intervir, né, e dialogar, né, de forma democrática e com isso configurar um outro tipo de democracia. A gente quer pensar também a possibilidade de outras institucionalidades, outras formas organizativas que sejam capazes e tenham legitimidade, direito de dialogar com as instituições do Estado clássicas e em grande medida, reconfigurar o conceito de interesse público nacional. Muitas pessoas acreditam que todas as organizações sem fins lucrativos não pagam nenhum tipo de imposto. Mas isto não é verdade. A grande maioria paga imposto sim. Agora, além de convênios e parcerias com o governo, alguns tipos de entidades conquistaram o direito de não pagar os tributos. O governo precisa dos impostos. Mas quando uma organização presta serviço à comunidade, o próprio Estado cuida de protegê-la, dando imunidade ou isenção tributária. A imunidade é um instrumento constitucional que limita o poder da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios de tributar organizações de fins públicos que atuem nas áreas de educação e assistência social. Essas organizações estão dispensadas de recolher os impostos relacionados a patrimônio, renda e serviços. São liberadas, por exemplo, do pagamento de IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano. Já a isenção é uma exclusão de tributos da União, Estados, Distrito Federal ou municípios. Mas não há uma regra única e cada caso precisa estar previsto em legislação específica. Para obter isenção, a entidade deve pedir enquadramento para cada tributo e, no caso de imposto federal, submeter à aprovação do Congresso Nacional. A isenção de tributo estadual é aprovada pela Assembleia Legislativa. Nos municípios, os pedidos são votados pela Câmara de Vereadores. As instituições do terceiro setor podem ser enquadradas na regra da imunidade ou na regra da isenção, mas só depois que é feita a análise específica das finalidades para as quais foram criadas. As fundações ou associações têm que cumprir determinados requisitos para conseguir o enquadramento, que só é feito depois de verificado se elas estão mesmo sujeitas ao pagamento de determinados impostos e contribuições.